Você já acordou alguma vez com aquela sensação de estar caminhando por um caminho coberto de neblina? Aquela ansiedade que sussurra: o que vai acontecer amanhã? Estarei bem? E se tudo der errado? Amigo, você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem presas na prisão do "e se", perdendo a beleza do presente por causa de medos sobre um futuro que ainda nem existe. Mas há uma verdade que pode mudar sua vida para sempre. Enquanto você luta para enxergar através da neblina, Deus tem uma visão perfeita de todo o seu caminho. O próprio Jesus nos ensinou em Mateus: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Isso não é apenas um conselho, é um convite para viver com a confiança de que Deus já vê o que você não consegue ver. É uma promessa de que você pode encontrar paz no presente, sabendo que o seu futuro está nas mãos mais seguras do universo. Nos próximos minutos, você vai descobrir como Deus vê além do seu horizonte, como cada passo que você dá está sendo preparado por Ele, e como você pode viver com a certeza de que o seu futuro não é um mistério para aquele que te criou. Antes de começar, quero que declare nos comentários: com fé em Deus, meus medos se dissipam e minha esperança se renova. Que essa declaração seja o primeiro passo rumo a uma vida cheia de confiança, paz e propósito divino. Vamos começar. Número 1. A preocupação com o amanhã rouba a paz do hoje. Amigo, talvez hoje você se sinta paralisado pelo que está por vir. E não se culpe por isso. O medo do futuro é algo que todos nós já experimentamos. Às vezes, a mente corre mais rápido que o coração e começamos a imaginar cenários que nem sequer aconteceram, e isso nos rouba a paz. Mas quero te dizer algo que eu também precisei aprender. Esse medo não precisa te controlar. Sim, é natural sentir incerteza, mas não é natural viver preso a ela. O próprio Jesus deixou isso claro quando disse, e quero que você se lembre: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus 6,26. Essa pergunta, amigo, não é retórica. É uma verdade que sacode a alma. Você vale muito mais para Deus. E Ele não se esqueceu de você. O que mais pesa em nós não é realmente o futuro, mas a ilusão de que precisamos carregá-lo sozinhos. O que vai acontecer amanhã, que fazemos a nós mesmos, é mais uma pedra na mochila. E a verdade é que nossas preocupações não mudam absolutamente nada do que está por vir. Elas não podem torcer a vontade de Deus, nem escrever um destino melhor do que o que Ele já escreveu para você. Mas podem sim roubar a alegria do hoje. Toda vez que você se afoga em ansiedade, você perde a chance de olhar para o presente, de ver como Deus já está agindo ao seu redor, mesmo quando você não percebe. Existe uma diferença enorme entre se preparar para o futuro com sabedoria e viver consumido por uma ansiedade destrutiva. Uma coisa é planejar com fé, outra, bem diferente, é permitir que a incerteza te paralise e te roube a confiança. A ansiedade, amigo, não vem de Deus, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Por isso, hoje quero te convidar a soltar o controle. Sim, a parar de lutar com o que não está em suas mãos e entregar tudo àquele que sempre teve o controle. Porque quando você solta, Deus age. Não ignore o que você sente. Fale com Deus e diga: Pai, estou preocupado com o que vem pela frente. Não sei o que vai acontecer, mas confio que Tu sabes. E acredite, quando você ora assim, quando abre suas mãos em vez de se agarrar aos próprios planos, algo acontece no seu coração. Você começa a experimentar a paz de Filipenses 4:7, aquela que excede todo entendimento. Essa paz não vem porque as coisas mudam instantaneamente, mas porque você começa a descansar naquele que já conhece o amanhã. É importante reconhecer o custo emocional de viver no
E C, aquela voz que te pergunta: e se tudo der errado? Apenas mina sua fé e enfraquece seu espírito. Mas existe uma voz mais poderosa, a voz do bom pastor, que te diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Essa é a voz que você precisa aprender a ouvir acima do barulho dos seus pensamentos. Porque o futuro que você tanto teme talvez seja exatamente o lugar para onde Deus quer te levar, para o seu bem. Não se esqueça de que Ele vê o que você não consegue ver. Ele já esteve no seu amanhã e continua lá te esperando, com planos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Como diz Jeremias 29:11. Às vezes pensamos que, ao nos preocuparmos, estamos sendo responsáveis. Mas a verdadeira responsabilidade cristã não é carregar o mundo nos ombros, é descansar naquele que sustenta os céus com as mãos. Viver o presente não é ser irresponsável, é reconhecer que o único dia garantido que temos é hoje. E que este dia também é um presente que merece ser vivido com gratidão e fé. Amigo, Deus não precisa que você diga a Ele como conduzir sua vida. Ele só espera que você confie em sua direção. O que hoje parece incerto para você, para Ele, já é um caminho traçado com amor. Por isso, respire. Agradeça por este momento. Olhe para as aves do céu e lembre-se da promessa: vosso Pai Celestial as alimenta. Se Ele cuida delas, como não cuidaria de você? Hoje quero te encorajar a entregar seus planos a Deus. Ore com sinceridade e diga: Senhor, aqui estão meus medos, minhas dúvidas, minhas expectativas. Aqui está meu futuro. Que seja feita a tua vontade. E depois de orar assim, viva este dia com plenitude. Sorria, trabalhe, ame, semeie. Confie que o que está por vir está nas mãos mais seguras. Seu futuro não está à deriva. Está nas mãos daquele que vê o que você não pode ver. Que essa verdade te devolva a calma e a confiança. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Assim ensinou Jesus, e assim nós cremos. Hoje é o dia que o Senhor fez. Regozije-se e alegre-se nele, porque não importa o que venha amanhã. Ele já está lá, te esperando de braços abertos. Número 2. Deus vê as soluções antes que você veja os problemas. Amigo, talvez hoje você se pergunte por que Deus permite que você caminhe por caminhos que não entende. Talvez você olhe para o seu horizonte e só veja neblina, incerteza, dúvidas. E é normal se sentir assim. Todos nós, em algum momento, já desejamos que Deus nos mostrasse o mapa completo, que revelasse os próximos passos, que explicasse por que as coisas acontecem como acontecem. E quando Ele não o faz, quando nossa visão é limitada, a ansiedade parece ganhar espaço. Mas aqui está algo que quero te lembrar. Deus vê sim o que você não consegue ver, e isso muda tudo. Nossa perspectiva humana é pequena, parcial. Nós só conseguimos enxergar o momento presente, as decisões imediatas, os problemas que parecem gigantes logo ali na frente. Essa limitação nos faz sentir inseguros, como se tivéssemos que encontrar a saída sozinhos. Mas quando você entende que seu Deus não é limitado como você, que Ele não está preso ao tempo nem ao espaço, que Ele não depende de nada nem de ninguém para existir, você começa a descansar. A teologia tem um efeito tranquilizador quando você realmente compreende que o Deus em quem você confia vê o começo e o fim ao mesmo tempo. Ele está acima da linha do tempo. Nada o surpreende, nada o pega desprevenido, nada o obriga a improvisar. Escute o que diz Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amigo,
Isso significa que, mesmo que você não entenda agora o que ele faz, pode confiar que o plano dele é mais alto, mais grandioso, mais sábio do que o seu. Ele vê o panorama completo. Ele sabe como cada peça desse quebra-cabeça se encaixa perfeitamente para o seu bem. Mas sei que há uma tentação constante de querer controlar o que você não vê, de querer forçar as coisas, de tentar garantir um futuro que você não pode assegurar. Esse fardo é pesado demais para você. Você não foi criado para ver tudo, nem para controlar tudo. Essa é a função dele, não a sua. E quando você tenta ocupar o lugar de Deus, tudo o que consegue é se cansar, se frustrar, perder a alegria do momento, porque você só pode ver o que está diante dos seus olhos, enquanto ele já está trabalhando no que está além. Por isso, hoje quero te encorajar a descansar, a respirar fundo e dizer: Pai, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo a saída, mas tu vês. Eu não sei como resolver isso, mas tu já resolveste em teu plano eterno. Quando você faz isso, algo no seu coração se alivia, porque você começa a caminhar pela fé, não pela vista. A fé é exatamente isso, a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Não é necessário ver tudo para confiar, é necessário confiar naquele que vê tudo. O que hoje parece para você um beco sem saída, para Deus pode ser a porta para um futuro que você nunca imaginou. Talvez você se sinta preso, confuso, sem opções, mas Deus já está do outro lado, preparando o terreno, alinhando as circunstâncias, tecendo o propósito dele com precisão divina. O que hoje te machuca pode ser o que amanhã te fortalece. O que hoje parece perda, amanhã pode ser o início da maior bênção da sua vida. Amigo, quero que você entenda algo. Você só vê um quadro incompleto. Ele vê o mural inteiro. Você vê o hoje. Ele já está no seu amanhã. Você vê a ferida. Ele já vê a cura. Você vê o problema. Ele já vê a solução. Por isso, viva o presente. Não se preocupe com o amanhã. Não se desgaste tentando adivinhar o que só Deus pode conhecer. Veja este dia como um presente e confie que o próximo também virá com sua graça suficiente. Hoje te convido a orar comigo. Senhor, ajuda-me a confiar em tua sabedoria superior. Ajuda-me a deixar de lado a minha necessidade de entender tudo e a descansar no fato de que tu entendes. Ensina-me a caminhar pela fé, não pela vista, e a viver este dia com gratidão e paz, sabendo que tu vês o que eu não posso ver. Obrigado por ser o Deus que conhece o princípio e o fim, e por me amar tanto que nunca me deixará sozinho no processo. Amigo, não se esqueça de que Ele te leva pela mão, mesmo quando você não sabe para onde está indo. O olhar dele está fixo em você, e o plano dele é perfeito. Então solte o controle e viva o presente, porque se Deus está no comando do seu amanhã, hoje você pode viver em paz. Ele vê o que você não pode ver, e isso já basta para confiar. Número 3. O presente é o único momento em que você pode agir. Amigo, hoje quero te lembrar de algo que parece tão simples e, no entanto, escapa das nossas mãos todos os dias. O presente é o seu território de ação. É aqui, neste instante, que Deus te colocou para viver e florescer. Muitas vezes ficamos presos ao passado, desejando o que foi ou lamentando o que não fizemos. Ou pior ainda, nos paralisamos olhando para o amanhã, nos enchendo de ansiedade por coisas que nem sabemos se vão acontecer. E enquanto isso, o hoje, esse presente divino que Deus colocou diante de você, escapa pelos dedos. Por isso quero que você ouça bem estas palavras de Jesus em Mateus 6,34. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, não viva tentando carregar o amanhã, porque o hoje já tem o suficiente para você. Cada dia que Deus te permite abrir os olhos é uma oportunidade para experimentar o seu amor, sua provisão e sua presença. Não foi por acaso que você despertou hoje. Ele decidiu que você ainda tem propósito nesta terra.
E é no hoje que você pode agir, semear, amar, pedir perdão, agradecer, crescer. O presente é esse solo fértil que Deus te deu para que você o cultive, para que viva com intensidade e gratidão. Ele quer que você se lembre do passado, que planeje para o futuro, mas que viva no presente. Você não pode mudar o ontem, nem controlar o amanhã, mas pode honrá-lo com o que faz aqui e agora. Jesus foi muito claro ao ensinar que cada dia traz suas próprias oportunidades e desafios. E como ele é sábio, amigo, porque quando você tenta viver no amanhã, carrega uma mala que nem é sua ainda. Isso te sobrecarrega, te distrai, te enche de medo e te impede de ver as bênçãos que já estão diante de você. Por isso Jesus te diz hoje, não se preocupe com o amanhã. Se você confia que Ele já está no seu futuro, então pode desfrutar da plenitude do agora, porque é aqui, no agora, que Deus se encontra com você. Não no amanhã imaginado, nem no passado que já passou. A presença dEle está aqui, ao seu lado, neste exato momento. Ele não é um Deus distante, esperando que você alcance algum ponto no tempo para te abençoar. Ele caminha com você agora mesmo, e é aqui que você pode perceber a sua voz, seu cuidado, seu abraço. Cada instante que você perde, preocupado com o amanhã, é um instante que não pode recuperar para desfrutar da companhia do Senhor hoje. Deus já te equipou com a capacidade de enfrentar o que está diante de você neste dia. Talvez pareça pouco, talvez você ache que não tem forças suficientes, mas lembre-se de que a graça dele é suficiente para você. Ele não te pede para resolver tudo hoje. Só te pede para dar o passo que corresponde a este momento. O restante é com ele. Porque o que transforma a sua vida não é a preocupação com o que virá, mas a atenção plena ao que está diante de você. Quando você se concentra no agora, começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Você vê a beleza nos pequenos detalhes, encontra razões para agradecer, valoriza as pessoas ao seu redor. A gratidão se torna uma âncora que te mantém firme no presente, e essa gratidão abre seus olhos para ver como Deus já está agindo, mesmo nas coisas mais simples. Porque os grandes milagres começam com pequenos atos de fé no agora. Amigo, quero que você pare um momento para refletir. Quantas vezes você deixou de experimentar a paz de Deus porque sua mente estava presa ao que ainda não chegou? Quantas oportunidades você desperdiçou hoje por estar pensando no amanhã? Hoje, Deus te diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Viva o hoje, porque é o único que você tem garantido. E se Ele cuida das aves do céu e veste os lírios do campo, não cuidará também de você amanhã? Confie nisso e viva com liberdade. Então, levante-se, respire fundo e concentre-se no que você pode fazer hoje. Ame com todo o seu coração. Trabalhe com excelência, semeie com fé, perdoe, ore, agradeça, porque tudo o que você fizer hoje em nome dele será suficiente. E quando o amanhã chegar, você verá que a graça dele estará lá também. O presente é o seu território de ação. É aqui que Deus quer se encontrar com você. É aqui que você pode experimentar a paz dele. É aqui que você pode ser luz para os outros. Não deixe que a preocupação com o amanhã roube o que você tem de mais precioso hoje. A oportunidade de viver em plenitude, em confiança e em gratidão. Porque Deus vê o que você não pode ver. E se Ele já tem o seu amanhã garantido, então você pode viver o hoje com liberdade. Número 4. A ansiedade é um ladrão que não deixa rastro, mas rouba tudo. Amigo, hoje quero falar com você sobre um ladrão silencioso, astuto, que rouba sem fazer barulho. A ansiedade. Talvez você nem perceba quando ela chega, mas ela se instala na sua mente e no seu coração e começa a tirar de você o que há de mais precioso, o presente. A ansiedade é mais do que um simples sentimento desconfortável. É uma batalha espiritual.
uma estratégia do inimigo para te distrair, para que você deixe de ver o que Deus já colocou diante de você e viva preso ao que ainda nem existe. E aqui está uma verdade difícil, mas necessária. A ansiedade só pode te controlar se você não decidir vencer essa batalha na sua mente com o poder de Deus. Porque se você não a confronta, ela vai secando pouco a pouco a sua alegria e a sua paz. O custo oculto da ansiedade é muito mais alto do que imaginamos. Quando você se deixa levar pela preocupação com o futuro, começa a viver um tempo que não existe, a sofrer por coisas que nem sequer aconteceram e talvez nunca aconteçam. É como morrer antes da hora, em vez de aproveitar a vida que o Senhor te deu hoje. E enquanto isso, este dia, que é um presente divino, se perde. É por isso que o Salmo 118, 24 diz: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Repare na palavra este. Não diz amanhã, não diz quando tudo se resolver. Diz este, porque é hoje, aqui e agora, que Deus espera que você desfrute da sua bondade e da sua presença. Cada dia é uma criação única dele, irrepetível. E toda vez que o desperdiçamos com preocupações, estamos rejeitando um presente que veio diretamente das suas mãos. Mas seja honesto consigo mesmo. Por trás da ansiedade costuma haver algo mais profundo. Uma dúvida disfarçada. Dúvidas de que ele realmente cuida de você. Dúvidas de que ele seja capaz de lidar com aquilo que está fora do seu controle. E essa desconfiança, mesmo que não seja dita em voz alta, é a raiz de muitas preocupações. Porque quando realmente cremos que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Você já percebeu quantos momentos de alegria você perdeu por estar mentalmente no futuro? Talvez você estivesse com sua família, mas sua mente estava nas contas de amanhã. Ou talvez você estivesse na igreja cantando, mas seu coração ainda angustiado com o que ainda não aconteceu. Esse cansaço emocional, esse desgaste de viver em um tempo que não existe, te impede de enxergar o bem que Deus já colocou diante de você. É aqui que entra a disciplina espiritual. Porque sim, viver no presente também exige disciplina. É preciso treinar a mente para voltar ao agora toda vez que ela corre para o futuro. É um ato diário de fé. Cada vez que a preocupação aparecer, diga: Senhor, me apego a Ti e à Tua promessa para hoje. Hoje eu confio em Ti. Porque a ansiedade não se vence ignorando-a, mas lembrando quem é o seu Pai e que nada escapa ao controle dele. A ansiedade é como viver a morte de algo que ainda nem morreu. E o mais doloroso, talvez nunca morra. Porque a maioria das coisas que tememos nunca chegam a acontecer. Jesus sabia disso quando disse: Quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Você não ganha nada se preocupando. Tudo o que consegue é sofrer antes da hora. Então, amigo, te convido a fechar os olhos por um momento e agradecer por este dia. Mesmo que não seja perfeito, mesmo que você ainda não veja as respostas que espera. Este é o dia que o Senhor fez para você. Regozije-se nele. Aproveite o abraço de quem você ama. Saboreie a calma de um entardecer. Ore, sorria, porque o que você tem hoje não volta. O amanhã trará as suas próprias preocupações, mas hoje está cheio de novas misericórdias. Lembre-se sempre de que Deus vê o que você não pode ver, que se Ele já tem o amanhã garantido, você pode soltá-lo sem medo. A ansiedade perde o seu poder quando você a substitui pela confiança. A preocupação foge quando você a enche de gratidão. Hoje você pode tomar essa decisão. Hoje você pode escolher desfrutar o presente, sabendo que o mesmo Deus que sustenta este dia já está esperando por você no amanhã. Viva o presente e não se preocupe com o amanhã, porque o Pai, que nunca falha, já tem tudo sob controle. Número 5. Enquanto você planeja, Deus já está preparando o caminho.
Amigo, talvez hoje você esteja inquieto com o pensamento sobre o que virá amanhã. Talvez você se pergunte se as portas vão se abrir, se as pessoas certas vão aparecer, se as oportunidades estarão prontas para você quando precisar. E eu quero te lembrar de algo que já me sustentou muitas vezes. Deus já está lá. Enquanto você se pergunta como e quando, Ele já está trabalhando no seu futuro, preparando cada detalhe para o seu bem. A obra dele não começa quando você chega. Ela começou muito antes de você sequer saber que esse caminho existia. A palavra nos garante isso em Isaías 45:2, onde o Senhor diz: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Essa é uma promessa poderosa. Ele não apenas te acompanha, ele vai à frente, abrindo caminho, aplainando o que parecia impossível. Nada o pega de surpresa. Nenhum obstáculo é grande demais para o seu poder, nem coração duro demais para que ele não possa tocar. Onde você só vê um muro, ele já está trabalhando para transformá-lo em uma porta. E isso nos enche de esperança, porque podemos caminhar com segurança, sabendo que nossos passos já estão sendo direcionados para um terreno que Ele mesmo preparou. Deus não improvisa com a sua vida. Ele coordena cada coisa com precisão divina. O tempo de Deus é perfeito. Você olha o calendário e parece que as coisas estão atrasadas ou adiantadas demais, mas para Ele tudo acontece na hora exata. Ele coordena pessoas, lugares e momentos de um jeito que você não pode imaginar. Às vezes, não entendemos por que temos que esperar tanto ou por que certas oportunidades não aconteceram quando pedimos. Mas depois, quando tudo se encaixa, percebemos que nada estava fora do plano dele. Isso nos ensina a confiar, mesmo quando não vemos movimento, porque enquanto você espera, ele já está colocando as peças no lugar. Pense por um momento em todas as portas que já se abriram para você antes mesmo de você chegar até elas. Portas que você não forçou, caminhos que você não construiu, mas que estavam prontos exatamente quando você precisou. Lembra daquele trabalho que chegou na hora certa? Lembra daquele amigo que apareceu quando você mais precisava? Daquela resposta que veio quando você já não sabia mais o que fazer? Nada disso foi coincidência. Deus já estava trabalhando silenciosamente no seu futuro, e essas são as marcas da fidelidade dele. Da mesma forma, ele está preparando conexões divinas que você ainda não pode ver. Pessoas que você nem conhece estão sendo preparadas por Deus para se cruzarem com você no momento certo. Alguém está sendo movido a orar por você hoje. Outro está sendo guiado para te estender a mão amanhã. Você não precisa saber de tudo. Só confiar naquele que te chamou, porque Ele é fiel e não vai te deixar sozinho no caminho. E não se esqueça de que a provisão dele também chega na hora certa. Talvez hoje você esteja preocupado com o que vai te faltar amanhã. Mas a mesma mão que alimentou Elias no deserto, a mesma que enviou o maná do céu para o povo, a mesma que sustentou os discípulos quando as redes estavam vazias, continua agindo hoje. Você não precisa ver a despensa cheia para descansar. Só precisa crer que seu Pai já está preparando tudo o que você vai precisar quando chegar lá. Enquanto você se preocupa com o futuro, Deus já está nele, trabalhando, ajustando, preparando exatamente o que você vai precisar quando chegar. Isso muda nossa perspectiva. Não caminhamos mais temendo o desconhecido, mas confiando naquele que tudo conhece. Por isso, podemos viver o presente com paz. Por isso, não precisamos nos angustiar com o amanhã, porque sabemos que o mesmo Deus que esteve conosco ontem, que caminha conosco hoje, já está nos esperando no amanhã. Então hoje, amigo, te convido a levantar a cabeça e caminhar com esperança. Cada passo que você dá já foi preparado por aquele que te ama. Você não precisa forçar portas. Não precisa se desesperar, só precisa crer que a promessa continua de pé. Eu irei adiante de ti. E quando você chegar,
vai descobrir que as portas estão abertas, que o caminho está aplainado e que a presença dele continua sendo a sua maior bênção. Viva o presente, confie no amanhã, porque Deus já está lá, trabalhando por você. Número 6. O cuidado de Deus está nos detalhes que você não percebe. Amigo, talvez mais de uma vez você tenha pensado que Deus está em silêncio ou distante, que você não vê a mão dele em sua vida. Mas hoje quero te ensinar a parar, abrir os olhos espirituais e aprender a ler os sinais do cuidado dele, porque a verdade é que ele nunca para de cuidar de você. O amor dele se manifesta a cada dia em detalhes tão pequenos e delicados que às vezes passam despercebidos. Por isso hoje quero te convidar a contemplar o que já está diante de você e a descobrir no cotidiano a prova de que ele continua sendo o seu pastor. A Escritura nos lembra disso com ternura em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa palavra é clara. Ele se importa com você, não apenas com as suas grandes lutas, mas também com as suas pequenas necessidades, seus medos mais silenciosos, seus desejos que ninguém mais conhece. E a forma como ele cuida de você, muitas vezes, se esconde nos detalhes que consideramos óbvios. O pão sobre a mesa, a força para continuar, o sorriso de alguém que chega bem na hora em que você mais precisava. O Salmo 23:1 descreve isso com uma das imagens mais belas de toda a Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a confiança do rebanho que conhece a voz do seu pastor. Ele sabe do que você precisa antes mesmo que você peça e se antecipa para prover. Às vezes pensamos que o que temos hoje foi conquistado por nossos próprios esforços, mas não é assim. Toda provisão é resultado do cuidado silencioso e constante dele. Mas para reconhecê-lo, você precisa cultivar um coração agradecido. A gratidão é como uma lente espiritual que afina sua visão e te permite enxergar as marcas do cuidado divino no seu dia a dia. Quando você para de reclamar pelo que falta e começa a agradecer pelo que já tem, seus olhos se abrem. E aquilo que antes você chamava de coincidência, começa a chamar de providência. Porque não há acaso na vida de quem anda com Deus. Toda coisa boa vem dele, como diz Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Olhe ao seu redor e relembre aquelas coincidências que chegaram na hora certa. Aquela ligação inesperada. Aquela ajuda que você não pediu, mas que veio. Aquela porta que se fechou para te proteger de algo que você nem viu. Não foram acidentes. São provas de que o seu pastor te guia por veredas de justiça, mesmo que, no começo, você não entenda o caminho. O cuidado dele também se manifesta de formas que você nem sempre reconhece como provisão, porque às vezes ele não te dá o que você pediu, mas o que realmente precisava. Talvez você achou que fracassou quando não conseguiu aquele emprego ou quando aquele relacionamento terminou. Mas com o tempo, percebeu que o não dele era a forma de te proteger. E embora a proteção dele seja muitas vezes silenciosa, o efeito dela é eterno. Quando você começa a enxergar os sinais do cuidado dele no presente, algo poderoso acontece no seu coração. Sua fé cresce. Sua confiança no cuidado futuro dele se fortalece. Porque, se ele já foi fiel até aqui, por que não seria amanhã? É como atravessar um rio pisando em pedras firmes, e cada pedra que te sustenta é uma promessa cumprida que te dá coragem para dar o próximo passo. Hoje, quero te encorajar a desacelerar o ritmo da sua vida e parar para observar. Veja as pequenas bênçãos deste dia. A saúde que você tem, o alimento à sua mesa, as pessoas que te amam, a paz que você sente ao orar. Aí está a prova de que seu Deus continua sendo o bom pastor.
E enquanto você aprende a reconhecer o cuidado dele hoje, poderá descansar, confiando que amanhã ele também estará lá, como sempre esteve. Então, amigo, não se preocupe com o amanhã. Viva o presente com gratidão. Observe os rastros do amor dele em cada detalhe. E quando sentir medo do que está por vir, lembre-se de tudo o que ele já fez por você. Se o cuidado dele não te faltou até agora, também não faltará no que vem pela frente. Viva em paz, com os olhos abertos e o coração agradecido, porque o Deus que vê o que você não pode ver, continua cuidando de você. Número 7. A oração transforma sua ansiedade na paz de Deus, amigo. Todos nós já ouvimos muitas vezes a frase, confie em Deus, mas mais de uma vez ficamos nos perguntando, como faço isso na prática? E é aqui que entra uma das armas mais poderosas e belas que Deus nos deu, a oração. A oração é essa ponte invisível que liga o presente ao futuro. É a forma como pegamos o que nos preocupa no amanhã e depositamos nas mãos daquele que já está lá. Porque orar não é apenas falar por falar. É entregar o controle e reconhecer que não somos nós quem sustentamos o amanhã, mas sim Ele. A palavra nos dá uma fórmula divina para essa confiança em Filipenses 4, 6 e 7, e quero que você ouça com atenção. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é a chave. Deus não te pede para esconder sua ansiedade, nem para engolir o que sente fingindo que está tudo bem. Ele te convida a trazer isso diante dele, a verbalizar o que sente, a falar com ele sobre seus medos e seus planos. E ao fazer isso, a paz dele começa a inundar o seu presente, mesmo quando o futuro ainda é incerto. Porque a oração não é apenas um monólogo onde você recita uma lista de pedidos. É uma conversa viva, na qual você diz ao seu Pai Celestial exatamente o que está passando pela sua mente e pelo seu coração. Ele não se assusta com as suas dúvidas, nem te rejeita por causa dos seus temores. Pelo contrário, ele se alegra quando você se aproxima e quando você fala com ele sobre o futuro, quando diz, Senhor, isso me preocupa, não sei o que fazer, aqui está, entrego a ti. O espírito dele começa a trazer clareza aos seus pensamentos. Pouco a pouco, você começa a ver as coisas a partir da perspectiva dele e entende que não precisa resolver tudo agora. E há algo maravilhoso que acontece quando você ora assim. O peso se torna mais leve. Aquele nó no peito começa a se desfazer. Aquela sensação de que você precisa ter todas as respostas começa a desaparecer. Verbalizar seus medos diante de Deus é um alívio emocional real, porque naquele momento, mesmo que suas circunstâncias ainda não tenham mudado, você já mudou. Você já não caminha sozinho com seus pensamentos. Agora ele caminha com você. A oração também traz clareza mental. Já aconteceu com você de, depois de orar, sentir que as coisas se organizaram na sua mente? Que as prioridades se alinharam, que as decisões difíceis já não parecem tão impossíveis? Isso acontece porque a oração te conecta com a mente de Cristo. Você começa a ver as coisas como Ele vê. Você passa a discernir o que realmente importa hoje e o que pode deixar nas mãos dele para o amanhã. E aqui quero te dizer algo importante. Muitas vezes pensamos que a oração muda o futuro. E sim, a oração move montanhas. Mas mais do que isso, a oração muda você. A oração transforma o seu coração aqui e agora. Te dá força no presente para enfrentar o que vier no amanhã. Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, não é uma promessa para quando tudo der certo. É uma promessa para quando você ainda não sabe o que vai acontecer, mas já sabe quem está no controle. Hoje quero te encorajar a praticar essa disciplina espiritual. Pare um instante, fale com Ele.
Nem que sejam 5 minutos. Diga como você se sente. Fale o que te assusta. Conte o que você sonha. E não se esqueça de agradecer pelo que já tem, porque a ação de graças abre as portas para a paz. É assim que Filipenses ensina: oração, súplica, ação de graças. Essa é a receita para descansar nele. Então, amigo, não fique em silêncio diante da sua ansiedade. Não carregue isso sozinho. Leve tudo a Deus em oração. Conte para Ele o que te pesa e fique em silêncio para ouvir a resposta dele no seu coração. Cada vez que você faz isso, se aproxima mais do propósito que Ele tem para você. Cada vez que faz isso, Ele fortalece o seu espírito e te lembra que você não está sozinho. A oração é essa ponte entre aquilo que te inquieta sobre o amanhã e a paz que você precisa hoje. Atravesse essa ponte, fale com o seu Pai e descubra como a paz dele guarda os seus pensamentos, como as mãos dele sustentam o seu coração e como a presença dele te assegura que o amanhã já está nos planos dele. Viva o presente, confie no cuidado dele e ore sem cessar, porque Deus vê o que você não pode ver e já tem o controle do seu futuro. Número 8. As portas fechadas são proteção divina disfarçada. Amigo, eu sei o quanto dói quando você ora por algo com todo o coração, quando faz planos, quando sonha e põe as mãos à obra e, de repente, a porta se fecha. A sensação de frustração é inevitável. A gente se pergunta por que Deus não permitiu que aquilo acontecesse. Às vezes, até pensamos que Ele não nos ouve ou que está nos castigando. Mas hoje quero falar com você como um pai que ama e explica, e te lembrar de algo que pode mudar sua maneira de ver cada não divino. Há portas que Deus fecha não para te ferir, mas para te proteger. O amor de Deus nem sempre se manifesta dizendo sim para tudo que você pede. O amor dele também se revela quando ele coloca limites, quando redireciona os seus passos, quando te guarda de situações que você não vê como perigosas, mas que ele já conhece de antemão. A Bíblia nos conta, em Atos 16:7, que o Espírito Santo não permitiu que Paulo e seus companheiros entrassem em certo lugar para pregar. Eles tinham uma boa intenção, mas Deus disse não porque tinha um plano maior, um propósito mais alto que só ele via naquele momento. Deve ter sido difícil para Paulo aceitar aquele não, mas que lindo foi o resultado quando ele obedeceu. Deus é um Pai onisciente. Ele vê além do que podemos imaginar. Ele sabe se um caminho te levará a um sofrimento desnecessário. Ele sabe se aquela pessoa que você tanto insiste em manter na sua vida não é boa para você. Ele conhece se aquele emprego que você tanto deseja hoje seria um obstáculo para o seu propósito eterno. E por isso, muitas vezes, com amor, ele fecha a porta. Talvez você não entenda no início, mas um dia vai olhar para trás e dizer: obrigado, Senhor, porque o teu não foi a minha maior bênção. É claro, a frustração inicial é real. Ninguém gosta de ver seus planos falharem, de ver oportunidades escaparem, de ver orações não sendo respondidas como esperava. Mas nesses momentos é preciso lembrar que a fé não é apenas acreditar quando tudo vai do nosso jeito. A fé verdadeira brilha quando confiamos que até o não dele é para o nosso bem. Provérbios 19:21 nos lembra: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso significa que a vontade dele sempre permanece e será sempre melhor que a nossa. A sabedoria espiritual é aprender a confiar no não divino. É reconhecer que se ele fechou uma porta, é porque sabe que do outro lado não há nada de que você precise. É ter maturidade para dizer: Pai, eu não entendo o que estás fazendo agora, mas confio que me amas e que o que tens para mim será melhor do que aquilo que imaginei. Essa atitude de rendição te enche de paz. E com o tempo, algo belo acontece: a gratidão retroativa.
Aquela sensação de olhar para trás e entender por que aquele relacionamento não deu certo, por que aquela viagem não aconteceu, por que aquela porta nunca se abriu. E então você agradece porque a proteção dele foi maior que o seu desejo, porque ele te salvou de si mesmo das suas próprias decisões precipitadas. E nesse momento você entende que às vezes as orações que Deus não responde são as respostas mais amorosas que você poderia ter recebido. Hoje quero te encorajar a mudar sua perspectiva, a deixar de ver cada porta fechada como um castigo e começar a enxergá-la como um ato de cuidado paternal. Que você tenha coragem para dizer: obrigado, Senhor, porque não me deste o que eu queria, mas o que eu precisava. Viva o presente com essa confiança. Não se preocupe com o amanhã, porque o Deus que vê o que você não pode ver já está te protegendo daquilo que você ainda não entende. Caminhe sabendo que as mãos dele estão sobre a sua vida, que o olhar dele vai adiante de você, que nada escapa do seu plano perfeito. E quando uma porta se fechar, em vez de tentar abri-la com desespero, levante os olhos para o céu e diga: Pai, guia-me até a porta que tu já preparaste para mim. Porque no fim, o amor dele não falha, os planos dele não se enganam, e a vontade dele será sempre boa, agradável e perfeita para você. Número 9. Os tempos de Deus são perfeitos, mesmo que você não entenda. Amigo, eu sei que esperar não é fácil. Todos nós queremos respostas imediatas, resultados rápidos, soluções no nosso ritmo. Mas a verdade é que o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Nossa impaciência muitas vezes entra em conflito com a sabedoria perfeita dele. Deus não se move segundo a nossa agenda, mas sim segundo o seu propósito eterno. E é justamente isso que nos ensina a confiar. Eclesiastes 3:1 diz com uma clareza impressionante: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que profundo é isso quando se reflete com calma. Existe um momento divino para cada coisa na sua vida, mesmo que hoje você ainda não consiga enxergar. Quando você entende que os tempos de Deus são perfeitos, a ansiedade começa a ceder. Porque já não se trata mais de quando você quer, mas de quando Ele sabe que é melhor para você. E aqui está a chave: esperar não é perder tempo, é uma forma de adoração. A cada dia que você escolhe confiar, mesmo sem ver nada acontecer, você está dizendo com suas atitudes: Pai, eu sei que Tu sabes mais do que eu. Essa postura de rendição é por si só um ato de fé que agrada profundamente a Deus. Nos tempos de espera, algo muito valioso também acontece dentro de você: maturidade espiritual. As temporadas em que parece que nada acontece são, na verdade, as temporadas em que mais crescemos, porque você aprende a depender mais dele, a ouvir mais a voz dele, a ajustar suas motivações e a purificar seus desejos. A espera te ensina a descansar, a silenciar o barulho da alma, a alinhar sua vontade com a vontade dele. E aos poucos, você começa a descobrir que o maior presente não era aquilo que você esperava lá na frente, mas em quem você estava se tornando durante o processo. Deus também usa o tempo de espera para te preparar. Muitas vezes, achamos que já estamos prontos para receber o que pedimos, mas em sua onisciência, Ele vê o que ainda precisa ser moldado dentro de nós. Talvez haja atitudes que Ele queira corrigir, talvez haja uma força que Ele queira desenvolver no seu caráter, ou talvez ainda existam peças em seu plano que não estão no lugar, e por amor, Ele te segura até que o cenário esteja completo. Quando esse momento chegar, você saberá, porque tudo fluirá com uma paz que só Ele pode dar. E como é lindo quando as coisas chegam no tempo perfeito, quando você olha para trás e entende por que aquela oração não foi respondida antes, quando finalmente recebe aquilo que tanto desejava e percebe que, se tivesse chegado antes, você não estaria pronto para sustentar aquilo.
Essa sensação é uma das provas mais doces de que o relógio de Deus nunca adianta nem atrasa. Por isso hoje eu quero te encorajar a viver o presente, a não se preocupar com o amanhã, a descansar no fato de que Deus já vê o que você não pode ver. Não encare a espera como uma pausa estéril, mas como uma oficina divina, onde Ele está trabalhando em você e para você. Cada segundo conta. Cada dia de espera é uma oportunidade de crescer em confiança, humildade e gratidão. Se hoje você sente que nada está se movendo, que suas orações não são respondidas, que seus sonhos continuam suspensos, repita esta verdade no seu coração. Tudo tem o seu tempo. Diga a Deus: Senhor, mesmo sem entender, eu confio no teu calendário. Isso trará paz ao seu coração. Isso te dará força para continuar dando passos, mesmo que pequenos, com a certeza de que ele nunca chega atrasado. Lembre-se, a espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação para receber aquilo que você realmente precisa no exato momento que ele determinou. E quando enfim esse dia chegar, seu coração se encherá de alegria e gratidão. Não apenas pelo que você recebeu, mas porque você entenderá que, durante todo o processo, Ele esteve com você, trabalhando em você e por você. Viva o presente com confiança, não se preocupe com o amanhã, porque os tempos do Senhor são perfeitos e Ele já tem escrito o final da sua história. Número 10. A voz de Deus se ouve melhor no silêncio do coração. Amigo, em um mundo cheio de vozes, opiniões e pensamentos que competem pela sua atenção, discernir a voz de Deus se torna uma necessidade vital. Quando você se depara com decisões importantes, quando sente que o futuro é incerto e o seu coração se enche de ansiedade, saber ouvir o pastor em meio ao barulho faz toda a diferença. E Jesus prometeu com ternura em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é a certeza. Se você é dele, pode aprender a reconhecer a sua direção. A voz de Deus tem características inconfundíveis. A primeira é a paz, mesmo que às vezes o que ele te peça seja desafiador ou contrário ao que você esperava. Quando a direção vem dele, ela vem acompanhada de uma paz sobrenatural. Aquela paz que Filipenses 4:7 chama de a paz que excede todo entendimento e que guarda o seu coração e os seus pensamentos. A paz é como um selo que confirma a vontade dele. Você pode sentir medo humano, sim, mas lá no fundo você sabe que o caminho é o certo, porque o Espírito confirma com calma e segurança. Outra característica é que a voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. Ele é fiel a si mesmo. Quando algo que você pensa ou ouve se alinha com as Escrituras e produz frutos como amor, alegria, paz, paciência e domínio próprio, pode confiar que vem dele. Porque o Espírito Santo não fala em confusão nem em contradições. Se você estiver em dúvida se é a voz dele ou a sua, volte para a palavra. Salmo 119:105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mas para ouvir essa voz em meio ao barulho do mundo, é preciso aprender a fazer silêncio. A sua mente muitas vezes está tão cheia de desejos, medos e planos, que o sussurro de Deus fica abafado. Por isso é tão importante praticar momentos de quietude. O profeta Elias experimentou isso. Deus não se manifestou no terremoto, nem no fogo, nem no vento forte, mas sim em um sussurro suave e delicado. Essa é muitas vezes a forma como ele fala, suave, mas clara para quem está disposto a calar e ouvir. É fundamental também diferenciar a voz de Deus da sua própria vontade. Quantas vezes disfarçamos o que queremos e dizemos, foi Deus quem me disse. Por isso, o discernimento se cultiva com honestidade interior e buscando o conselho dele com humildade, não para que ele aprove os seus planos, mas para que ele revele os dele.
Se o que você ouve alimenta apenas o seu orgulho ou justifica a sua ansiedade, provavelmente é a sua própria voz. Mas se aquilo que você ouve te leva a confiar mais, a servir mais e a depender mais de Deus, então é direção dele. E algo maravilhoso acontece quando você decide esperar e confirmar a voz dele por meio da sua palavra. Enquanto você ora, enquanto lê, enquanto se expõe à presença dele, ele começa a colocar paz nas suas decisões. Ele confirma ou redireciona o seu caminho. E nessa confirmação você encontra descanso. Porque não há nada mais libertador do que saber que você não está caminhando pelas suas emoções, mas pela direção dele. No silêncio do coração que confia, a voz de Deus se torna mais clara do que todos os ruídos do mundo. Esse silêncio interior não é passividade, é uma confiança ativa que diz: Pai, estou aqui, fala comigo, mostra-me, ensina-me. E quando a resposta vem, nem sempre é audível ou espetacular, mas o seu espírito reconhece. É como as ovelhas que ouvem o pastor e, sem pensar demais, o seguem. Hoje quero te encorajar a separar um momento para desligar o barulho. Feche os olhos e ore. Senhor, ensina-me a distinguir a tua voz entre todas as outras, que a minha mente e o meu coração estejam alinhados com a tua palavra e que a tua paz confirme a tua vontade. Quando você fizer isso, verá que a direção dele vem, nem sempre no tempo ou da forma que você espera, mas sempre com amor e propósito. Viva o presente atento à voz dele. Não se preocupe com o amanhã, tentando adivinhar o futuro por si mesmo. Confie que o pastor já vê o que você não pode ver e está te guiando passo a passo. A voz dele continua te chamando hoje. Basta calar, ouvir e segui-lo. Número 11. As suas feridas de ontem são a sabedoria de hoje. Amigo, ninguém caminha por esta vida sem feridas. Todos temos histórias marcadas pela dor, perdas que nos quebraram, traições que deixaram cicatrizes na alma. E muitas vezes, essas feridas nos fazem perguntar por que Deus permitiu que tudo acontecesse. Hoje quero te dizer algo que pode mudar a forma como você as enxerga. Deus não desperdiça nada. Até mesmo as suas feridas mais profundas podem se tornar o instrumento que Ele usa para abençoar outras pessoas e preparar o seu futuro. As marcas que você carrega não são sinal de derrota, mas provas de que você sobreviveu e de que Ele te sustentou até aqui. O apóstolo Paulo explicou isso de uma forma poderosa em 2 Coríntios 1:4, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, o seu sofrimento não foi inútil, foi uma escola. Aquilo que você chorou te tornou mais sensível à dor do outro. Aquilo que você perdeu te ensinou a valorizar o que outros ainda não sabem apreciar. A forma como Deus te levantou te deu autoridade para olhar nos olhos de alguém e dizer com verdade: eu sei como é, e também sei que Deus pode te tirar daí. As feridas se tornam credenciais. A dor te dá experiência. Você não ajuda os outros com teoria, mas com vivência. Aqueles dias em que você achou que não conseguiria continuar, aquele luto que parecia insuportável, aquela fase em que sua fé quase desmoronou, agora são prova viva de que Deus restaura, cura e redime. Ele transforma cada pedaço quebrado da sua história em uma ferramenta para a sua obra. Aquilo que foi escuridão para você, agora pode ser luz para alguém. E aqui está a beleza do caráter de Deus. Ele não apenas te consola para que você siga em frente, mas para que você console outros. O sofrimento pessoal gera compaixão autêntica, porque você já sentiu na pele o que significa estar ferido. Essa compaixão não pode ser fingida nem fabricada. Ela nasce de quem já caminhou pelo mesmo vale. A autoridade espiritual para falar com alguém que sofre não vem dos seus feitos nem das suas palavras bonitas, mas das suas cicatrizes.
Deus também usa as feridas para te ensinar sabedoria. Aquilo que antes te feria, agora se torna discernimento. Você enxerga além das aparências. Você entende nuances que antes não percebia. Você aconselha com sensibilidade porque já esteve lá. E essa sabedoria não é só para você, é para o propósito eterno que Deus colocou sobre sua vida. Nenhuma lágrima foi em vão. Nada do que você sofreu foi desperdiçado. Lembre-se sempre, o que foi uma experiência temporária para você é parte de um propósito eterno para Deus. Ele está mais interessado em quem você está se tornando do que no que você está conquistando. E muitas vezes é no fogo da provação que seu caráter é purificado e sua fé fortalecida. O que você pode compartilhar hoje com outras pessoas não são apenas palavras bonitas, mas o testemunho de que o Deus que vê o que você não pode ver já estava agindo no meio da sua dor. Por isso, hoje quero te incentivar a olhar para suas cicatrizes com outros olhos. Não como lembranças de uma batalha perdida, mas como certificados de que você sobreviveu. Cada marca conta uma história de como Deus te sustentou quando você achava que não conseguiria mais. Cada ferida que sarou em suas mãos pode agora ser bálsamo para alguém que está passando pelo que você já passou. Não se preocupe com o amanhã, pensando em quanto mais você ainda pode sofrer. Viva o presente com gratidão, sabendo que até mesmo aquilo que hoje dói pode, amanhã, fazer parte do seu ministério. Deixe Deus transformar o seu passado em propósito. Deixe Ele converter sua dor em sabedoria. E quando chegar um momento, quando alguém precisar de esperança, abra o seu coração e diga: eu também estive lá e Deus me resgatou. Confie que nada se perde nas mãos do Senhor. As feridas que um dia você quis esconder, Ele mostra como troféus da sua graça. As lágrimas que você pensou que ninguém viu, Ele recolheu como sementes de esperança. E aquilo que parecia o fim foi apenas o começo de uma história que Ele ainda está escrevendo. Amigo, viva o presente sem medo do futuro, porque o Deus que vê o que você não pode ver já sabe como usará a sua história para a glória dele. Deixe que as suas cicatrizes falem do amor dele. Deixe que o seu passado seja testemunho e continue caminhando com a certeza de que cada ferida, no tempo certo, será transformada em sabedoria para você e em bênção para os outros. Número 12. Deus nunca se atrasa. Ele chega exatamente quando deve, amigo. Uma das verdades mais reconfortantes que você pode abraçar hoje é esta: Deus não apenas sabe do que você precisa, mas Ele mesmo é quem te provê, no momento exato e da forma mais sábia. Às vezes, é difícil descansar nessa realidade porque nosso coração está acostumado a querer tudo agora, no nosso tempo, do nosso jeito. Mas o nosso Pai não é um provedor apressado nem descuidado. A provisão dele é perfeita porque nasce do seu amor e do seu conhecimento infinito sobre o que realmente precisamos. Filipenses 4:19 nos lembra disso com uma promessa que continua válida para você. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Repare, todas as vossas necessidades, não todos os seus desejos. Porque uma das primeiras lições de confiança é reconhecer que muitas vezes confundimos expectativas com necessidades reais. E o Pai, que te conhece melhor do que você mesmo, escolhe te dar aquilo que verdadeiramente sustenta a sua vida e fortalece a sua fé, mesmo que não seja o que você esperava. Deus é seu provedor pessoal, não um fornecedor impessoal de recursos. A provisão dele não é fria nem automática. Ele cuida de você com amor paternal, como quem observa cada detalhe do seu dia e se certifica de que nada falte para cumprir o propósito dele em você. Por isso Jesus ensinou, no Sermão do Monte, que não devemos nos preocupar com o que comeremos ou vestiremos, pois o Pai Celestial já sabe do que você precisa antes mesmo que você peça. Ele já sabe. E porque já sabe, já está agindo para suprir.
A provisão de Deus também tem um padrão maravilhoso. Ela chega na hora certa. Pode parecer que demora, pode parecer que não vem quando você espera, mas quando você olha para trás, percebe que ela sempre chega no momento exato, nem antes nem depois. Como o maná que caía do céu todas as manhãs para o povo de Israel no deserto, suficiente para cada dia, assim é o cuidado dele com você. Diário, pontual, perfeito. Ele chega exatamente quando sua provisão terá o maior impacto na sua fé e na sua vida. Não há nada mais bonito do que ver Deus prover de maneiras inesperadas. Às vezes, Ele usa pessoas que você jamais imaginaria, oportunidades que você não procurou, caminhos que você nem sabia que existiam. Essa criatividade divina nos lembra de que não dependemos das nossas contas bancárias, das nossas habilidades, nem das circunstâncias externas, mas dele. Quando você escolhe confiar nesse cuidado, pode descansar, mesmo que as contas não fechem ou que a resposta ainda não tenha chegado. E toda vez que você experimenta a provisão dele, sua fé cresce, porque você começa a reconhecer que não é sorte, não é coincidência, não é mérito. É a mão dele, essa mão invisível, mas constante, que sustenta a sua vida todos os dias. Quanto mais você a vê em ação, mais fácil se torna confiar nele para o amanhã. Cada provisão de hoje é um lembrete de que amanhã ele também suprirá o que faltar. Hoje quero te convidar a viver o presente com essa confiança. Não se preocupe com o que virá amanhã. Não se consuma em pensamentos sobre como vai resolver o que ainda nem chegou. Viva este dia lembrando que ele vê o que você não pode ver e já está preparando o que você vai precisar quando chegar lá. Descanse sabendo que o amor dele por você é suficiente para cobrir cada carência e que o poder dele não tem limites para suprir cada necessidade. As bênçãos que você já tem hoje são prova de que ele nunca te abandonou. E as que você ainda espera já estão a caminho, no tempo perfeito que só ele conhece, porque o seu Deus não falha. E quando chegar esse momento exato, quando você vir a provisão se manifestar, seu coração reconhecerá e se encherá de gratidão. E você dirá: valeu a pena esperar, porque o Senhor é fiel. Então, amigo, respire fundo, solte a preocupação com o amanhã e viva hoje com a certeza de que Deus já tem a resposta, já tem a provisão, já tem o cuidado que a sua vida precisa. Ele não chega atrasado nem adiantado. Ele chega no tempo perfeito e esse tempo sempre será o melhor para você. Número 13. Os planos de Deus são maiores do que as suas expectativas. Amigo, todos nós, em algum momento, traçamos nossos próprios planos, acreditando que sabemos exatamente para onde estamos indo e como queremos que seja o nosso futuro. Mas com o tempo, percebemos que nossa visão é limitada, pequena, até mesmo ingênua. E quando Deus intervém para redefinir nosso propósito, no começo pode parecer um terremoto em nossas vidas. Porque o que ele vê é muito maior do que aquilo que nós mesmos podemos imaginar. Muitos de nós já sentimos essa resistência inicial quando o Senhor começa a desmontar nossas agendas e nos direcionar por caminhos que jamais teríamos escolhido sozinhos. E isso é natural, porque sentimos que estamos perdendo o controle, mas justamente aí está o ponto. Aprender a abrir mão daquilo que achamos que é o melhor, para receber aquilo que ele já preparou para nós. Jeremias 29:11 nos garante: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é uma promessa para você hoje. Deus não apenas tem um propósito para a sua vida. Esse propósito é bom, cheio de paz e cheio de esperança. Abrir mão das suas expectativas pessoais pode parecer uma perda no começo. Soltar os próprios planos dói, porque você acreditava que neles estava a sua segurança. Mas, na verdade, é uma libertação. É o momento em que você pode respirar fundo e dizer: Senhor, guia-me tu.
E essa oração simples abre a porta para que Ele comece a te revelar o que realmente preparou para você. Aquilo que antes parecia indispensável, talvez nem faça parte da história que Ele escreveu para sua vida. E aquilo que você pensou que jamais conseguiria fazer, provavelmente é exatamente o que Ele está te chamando para realizar. Quando você finalmente aceita essa nova direção, descobre uma paz inesperada, porque a ansiedade sobre o amanhã desaparece quando você entende que não depende mais de você decidir tudo, e sim de confiar naquele que vê o que você não pode ver. Essa paz chega quando você percebe que viver alinhado ao propósito dele não é um peso, e sim a maior liberdade que você pode experimentar. Porque não se trata mais de se esforçar para manter de pé o seu pequeno plano, e sim de caminhar dentro do plano perfeito que ele já preparou para você. E o melhor de tudo é a plenitude que se vive quando você escolhe viver por algo maior do que você mesmo. Quando a sua vida já não gira em torno dos seus próprios interesses, mas do reino, da glória e do plano eterno dele, tudo ganha um novo significado. Até os fracassos do passado começam a fazer sentido quando você os enxerga como parte do processo que te levou até esse novo propósito. Cada porta fechada, cada sonho frustrado, cada curva inesperada era, na verdade, a mão de Deus te redirecionando para onde você realmente pertence. Essa redefinição de propósito também transforma a maneira como você vive o presente. Você já não está obcecado com o futuro porque sabe que ele está em boas mãos. Já não precisa correr atrás dos seus próprios sonhos, porque confia que os sonhos dele são melhores. E isso te permite viver cada dia com gratidão, atenção e alegria, aproveitando cada passo com a certeza de que ele já vai à sua frente. Quero te convidar a tirar um momento hoje para refletir. Que planos você ainda está segurando com força e se recusa a soltar? Que sonhos estão te impedindo de receber a visão maior que Deus tem para você? Ore e diga: Pai, eu não quero mais lutar pela minha pequena história. Hoje solto meus planos e abraço os teus. Redefine minha vida segundo o teu propósito. Porque quando você finalmente solta o seu pequeno plano para abraçar o grande propósito de Deus, descobre algo que enche o coração de paz e esperança. Ele já tinha preparado algo muito melhor do que tudo o que você poderia ter imaginado. Viva o presente confiando nessa verdade, sem se preocupar com o que está por vir, porque o seu futuro já está escrito nas mãos do Criador. E essas mãos jamais falham. Número 14. A gratidão de hoje é o remédio para a ansiedade de amanhã. Amigo, existe um segredo do céu que Deus quer que você aprenda a praticar, especialmente nos momentos de incerteza, quando o amanhã parece embaçado e o seu coração tende a se encher de ansiedade. A gratidão. A gratidão é muito mais do que um sentimento bonito quando as coisas vão bem. A gratidão é uma disciplina espiritual, um remédio para a alma ansiosa, uma forma de adoração que transforma sua perspectiva e honra a Deus, mesmo antes de ver a resposta. Quando você escolhe agradecer em meio à incerteza, está declarando com a sua vida que confia naquele que já vê o que você ainda não pode enxergar. Em 1 Tessalonicenses 5,18 lemos: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E veja bem, não diz, dai graças por tudo, mas em tudo. Em meio ao que você não entende, no meio do que dói, no meio daquilo que ainda espera. A gratidão nesses momentos não significa ignorar as dificuldades, mas reconhecer que Deus continua sendo fiel e digno de louvor enquanto Ele age nos bastidores. A gratidão muda o foco do seu coração. Em vez de ficar preso ao que está faltando, ela te ajuda a enxergar tudo o que você já tem. E isso cura a alma, cura a murmuração, cura a amargura, cura a impaciência. A ansiedade se alimenta de pensamentos sobre o que pode dar errado amanhã,
mas a gratidão te enraiza no que já é bom hoje. Ela te obriga a olhar para o presente com olhos abertos, com humildade, com uma alegria simples. A gratidão também é uma forma de adoração. Quando você agradece em meio à incerteza, está dizendo a Deus, mesmo sem ver ainda, confio na tua bondade. Essa é uma adoração pura, profunda, que o honra porque não depende de circunstâncias favoráveis. E Deus se agrada de um coração assim. Ele recebe essa gratidão como uma oferta preciosa, porque você está entregando o único aspecto que pode controlar, sua atitude e sua fé. Quando você agradece pelas bênçãos presentes, enquanto espera pelas futuras, o seu coração se fortalece. Você se torna consciente das pequenas coisas, o ar que respira, as pessoas que te amam, as oportunidades que já estão nas suas mãos, a paz que sente ao orar. E contar essas bênçãos todos os dias te lembra que Deus nunca falhou com você, que até aqui Ele te sustentou e que não há motivo algum para duvidar da provisão para o que virá. Um coração agradecido se torna um coração confiante, porque a gratidão é um antídoto contra a ansiedade. Elas não conseguem habitar no mesmo espaço. Quando o medo do futuro começar a bater a sua mente, respire fundo e comece a listar em voz alta as suas bênçãos. Agradeça uma por uma. Agradeça até pelas portas que Deus fechou e pelas lições que você aprendeu nos tempos difíceis. E você vai sentir seu espírito se aliviar e sua confiança se renovar. Um coração agradecido pelo presente é um coração que confia em Deus para o futuro. Essa é a lição mais poderosa. Quando você consegue olhar ao seu redor e dizer: Senhor, obrigado pelo que já me deste, obrigado pelo que estás fazendo em mim agora. Você está dizendo implicitamente: e obrigado pelo que sei que prepararás amanhã, porque o teu amor não muda. Essa confiança traz descanso à alma. Hoje quero te convidar a praticar a gratidão de forma intencional. Feche os olhos por um instante e recorde cada coisa pela qual você pode agradecer hoje. Escreva, se for preciso, e eleve uma oração dizendo: Pai, obrigado. Obrigado porque mesmo em meio à incerteza, posso ver tuas marcas na minha vida. Obrigado porque tua fidelidade me sustenta e tua bondade nunca falha. Hoje, escolho agradecer ao invés de me preocupar. Escolho te adorar em meio às minhas dúvidas. Escolho viver o presente sabendo que já vês o que eu ainda não posso ver. Amigo, viva o presente com um coração agradecido. Deixe que a gratidão inunde cada canto do seu ser e expulse toda a ansiedade. Confie que o mesmo Deus que cuida de você hoje continuará cuidando amanhã. Ele já tem tudo sob controle e no tempo dele você verá. Enquanto isso, que a sua gratidão seja a melodia que acompanha a sua fé no caminho. Número 15. Cada passo de fé te aproxima mais do teu destino divino. Amigo, depois de tudo o que você ouviu e refletiu, há algo que Deus quer gravar no seu coração para que você saia daqui decidido a viver isso. Caminhe um passo de cada vez em direção ao seu destino. Você não precisa ter todo o mapa, não precisa ver o final do caminho, só precisa da fé para dar o próximo passo que ele ilumina. É isso que significa viver o presente e não se preocupar com o amanhã, porque o amanhã já está nas mãos daquele que vê o que você ainda não consegue enxergar. O Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Preste atenção, não diz holofote, nem sol do meio-dia, diz lâmpada. Uma lâmpada não ilumina toda a estrada, ilumina o suficiente para que você veja o próximo passo. E esse é o convite de Deus hoje. Pare de querer entender tudo e comece a obedecer o que já entendeu. Porque fé não é saber como a história termina, é confiar no autor que a escreve. Talvez você sinta medo, e isso é normal. Dar um passo de fé sem ver o fim exige coragem. Mas cada passo que você não dá sozinho. A fidelidade de Deus se revela no caminho, não antes.
E quando você se atreve a seguir em frente, mesmo com os joelhos tremendo, Ele sustenta sua fé com a paz e com a provisão dele. Isso é o mais bonito de caminhar com Deus. Quanto mais você caminha, mais vê a mão dele agindo. E cada passo que você dá confirma que ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Há algo poderoso em descobrir o plano divino enquanto vive. A beleza dessa jornada é que você não pode controlar tudo nem prever tudo, porque senão não haveria espaço para a fé. E Deus quer que você confie, não que controle. Cada dia tem sua própria dificuldade, cada dia tem sua própria bênção, e cada passo que você dá te aproxima do destino que Ele preparou para você antes mesmo de você nascer. O futuro não é um lugar para onde você vai sozinho, é um destino para onde o próprio Deus está te levando. Então não se preocupe se hoje você não vê o quadro completo. Isso faz parte do milagre. A fé é aprender a descansar no fato de que o seu Pai já está no amanhã, te esperando lá. Cada passo que você dá em obediência é um passo mais perto da vontade perfeita dele para você. E não se esqueça disso, cada passo conta. Por menor que pareça, por mais simples que pareça aos olhos dos outros, cada passo de fé que você dá abre uma nova cena no plano divino. Por isso, não pare esperando que tudo esteja claro. Dê o passo que está diante de você e confie que a próxima instrução chegará no tempo certo. Hoje quero te encorajar a se levantar e dizer: Senhor, talvez eu não veja o fim, mas hoje escolho seguir em frente. Guia-me um passo de cada vez. Essa é a oração que Deus honra. Essa é a atitude que Ele abençoa. E quando você olhar para trás, em alguns meses ou em alguns anos, verá que cada passo, até os mais difíceis, foram conduzidos pela mão amorosa dele. Amigo, viva o presente. Dê o próximo passo que a luz da palavra dele já te mostrou. Não fique paralisado pelo medo do futuro. Não permita que o desejo de ter tudo resolvido roube a sua paz. Caminhe um passo de cada vez, sabendo que ele já vê o que você não consegue enxergar. E cada passo que você dá com fé te aproxima mais do centro da vontade dele. Confie que o plano dele é bom. Acredite que o tempo dele é perfeito. Avance com a certeza de que ele é fiel. E quando chegar o dia em que você entender tudo aquilo que hoje não compreende, seu coração se encherá de gratidão e você dirá: valeu a pena confiar. Porque cada passo de fé constrói o seu destino eterno, um que ele mesmo preparou para você desde o princípio. Continue caminhando. Caminhamos juntos por um caminho de revelação, descobrindo que o futuro que tanto te assusta não é um território desconhecido para Deus. Ele já está lá, preparando cada detalhe, cada encontro, cada provisão que você vai precisar. O convite final é simples, mas poderoso. Solte o controle do futuro e abrace a confiança naquele que o conhece perfeitamente. Você não precisa enxergar todo o caminho, apenas o próximo passo iluminado pela sua palavra. O seu futuro não é uma ameaça, é uma promessa. Não é um mistério assustador, é um presente envolto nos propósitos divinos. Deus não está te conduzindo para algo que você não possa enfrentar com a ajuda dele. O chamado à ação é claro. A cada manhã, antes que a ansiedade bata à sua porta, declare: Senhor, meu futuro está em tuas mãos. Dá-me paz para hoje e confiança para o amanhã. Viva cada dia como ele realmente é. Um presente de Deus cheio de oportunidades para experimentar o seu amor. Compartilhe nos comentários uma situação específica em que você vai aplicar essa confiança em Deus. Que o seu testemunho inspire outros a soltarem seus medos e abraçarem a paz que excede todo o entendimento. Lembre-se, você não caminha sozinho rumo ao futuro. Você caminha de mãos dadas com aquele que já conhece cada passo do caminho e te ama o suficiente para te guiar até o seu destino perfeito. Viva o presente, confie no futuro e descanse naquele que vê o que você não consegue ver.